Bom dia, bom dia, bom dia! Em Florianópolis, um dia lindo, lindo, lindo de sol, gente. Vou até ver se eu consigo. Será que eu consigo virar minha câmera? Acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como tá lindo o dia hoje. Ó a minha vista, gente. Vocês estão vendo? Olha esse céu. Aham. Florianópolis de um dia muito lindo e a gente tendo a oportunidade de começar uma segunda-feira com muita força, com muito poder, rumo aos nossos sonhos, rumo a uma vida mais leve. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Dona Regina. Bom dia a todo mundo que está chegando. Suzana, que bom que você está aqui. Luana, Eulina, sejam todas bem-vindas. Bora para nossa segunda-feira de poder. Porque para quem não sabe, o projeto Manhãs de Poder ele continua e agora nós estamos juntas sempre às segundas-feiras às 7h30 da manhã, que é para você começar a tua semana com muita energia, olhando para o teu fortalecimento mental, para o teu fortalecimento emocional, através das narrativas que nos impulsionam e nos levam além. Tá começando a esquentar aqui em Santa Catarina e eu vou ficando muito feliz porque primavera e o verão são as minhas estações preferidas. E já que tá um calorzinho gostoso, hoje não tem chá. Ó, suquinho verde. Para começar amanhã com força total. Quem aí curte um suquinho verde? Esse aqui de hoje é com couve, maçã e gengibre. Por quê? A gente precisa parar de ter um paladar tão infantil e começar a se nutrir de vida, se alimentar de vida. Isso muda a nossa disposição, a nossa energia e faz o dia ficar diferente. Então, bora lá. Coragem para parar de torcer o nariz para couve e entender que quanto mais você se alimenta de vida, mais a vida flui em você, e você consegue lidar com o que você tem que lidar. Saúde. Bom dia, Andréia. Que bom que você está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre nutrição, sobre alimentação. Mas não necessariamente só de comida, né? Porque a nutrição ela vai muito além disso e ela tem tudo a ver com o nosso fortalecimento mental e emocional. Então, se você acha que esse papo de poder de segunda-feira, que a contoterapia, que essa visão pode contribuir na tua jornada e das pessoas que você ama, esse é o momento em que você aperta o aviãozinho e envia essa live para as mulheres da sua vida que podem se beneficiar desse momento, que podem vir para cá, né? Agora, para começar o seu dia com ainda mais disposição, com ainda mais força. Então, vamos lá, aperta no aviãozinho e encaminha aí para as pessoas da sua vida, para a gente trazer mais mulheres para cá. Conto com você. Bom dia para quem está chegando. E sim, nós somos o que nos alimentamos. E aí eu diria mais, que nós somos aquilo do qual nos nutrimos. Porque vamos combinar? O que é a nutrição? É a gente se manter sustentado, né? Ter uma sustentação. E aí, quanto mais eu aprendo a me nutrir com coisas que me mantêm fortalecida, mais eu consigo lidar com os desafios da vida. Eu falei para mim mesma que nessa conversa de hoje eu não ia trazer nada da polarização que tá rolando aí, né? Depois desse nosso efeito de eleições de ontem. Mas uma coisa eu preciso dizer. Nunca vai ser nenhum governo que vai te salvar. O que nos salva é a nossa capacidade de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E a partir daí, entender que relações eu quero estabelecer e quais princípios eu quero seguir. Tem tanta gente aí se perdendo em discursos de ódio e criando problemas à sua volta, mas na verdade olhar para si mesmo
é sempre difícil. Muita gente diz, ai, mas essa coisa, né? O problema tá lá fora, o problema tá lá fora, o problema tá lá fora. E aí você continua não olhando para si, não se nutrindo, para poder olhar para os problemas que estão dentro, para os problemas que realmente precisam ser resolvidos. Quem aí levanta a mãozinha, e aí eu vou levantar a minha assim, ó, em primeira instância, costuma se nutrir mal, e aí quando eu falo se nutrir mal, eu falo em consumir prazer rápido, que traz satisfação rápida e frustração na sequência, para tentar compensar alguma coisa. Com comida, a gente costuma fazer muito isso, não é verdade? Ai, nossa, eu vou me dar um chocolate, porque, né, ai, que difícil que foi meu dia, eu vou me dar um chocolate. Aí você muitas vezes não se dá um chocolate, você se dá uma caixa inteira para se compensar, porque tadinha de você. Passou por um momento tão difícil, né? Tadinha. Vamos encher ela de chocolate, tadinha. E aí, a gente se enche de chocolate, a gente tem um pico de açúcar, né, de adrenalina, que depois passa e a gente fica lá morta, prostrada, sem energia. Quem nunca? Por quê? Porque quando eu me alimento de vida realmente, quando eu decido me nutrir de coisas que vão me fazer bem, quer dizer que eu vou estar pronta para ir para minha própria vida. E às vezes o que a gente quer é, ó, fugir da nossa própria vida. E aí deixa eu me esconder no chocolate, deixa eu me esconder na comida, deixa eu ficar aqui, bem escondidinha. E aí também, aqui, vamos além da comida, deixa eu me esconder aqui na rede social, né? Deixa eu me esconder aqui passando o dedo, vendo a vida dos outros, brigando por causa da opinião do outro. Deixa eu me esconder aqui nessa série que eu vou assistir, me perder da minha própria vida, deixar de fazer as minhas coisas. E a procrastinação, ela começa a nascer muito nesse lugar. Falar uma coisa aí, quem é procrastinador aí? Quem sofre aí com procrastinação? A procrastinação, ela nasce da má nutrição. Quanto pior eu vou me nutrindo, mais eu vou estagnando e mais eu vou tendo dificuldade de agir e, consequentemente, de realizar as coisas que eu quero realizar. A Andrea tá falando, muitas vezes nos perdemos com a ansiedade. Acontece isso com o mundo se passando do que realmente precisamos. Exatamente, a gente vai se perdendo. E por que a ansiedade vem? Porque a situação tá ali, eu não vou me nutrindo para conseguir lidar com a situação. Aí eu fujo, e aí quanto mais eu vou fugindo, menos eu vou me nutrindo e mais eu vou ficando aqui estagnada, na zona de conforto. E aí nesse lugar eu digo o quê? Que o problema é o outro, que é o outro que não faz, que tá tudo certo comigo, tá tudo certo, não tem problema. Né? Quantas vezes a gente diz, não tem problema, comigo tá tudo certo. Quando na verdade, você não tá conseguindo olhar para você mesmo. E aí a gente vai se entupindo de coisas que não nos nutrem de verdade, mas que nos amortecem. Os remédios são assim, a alimentação ruim é assim. O que é uma alimentação ruim? É quando a gente come industrializado demais, é quando tem 1,5 milhão de ingredientes naquilo que você consumiu, que tá tudo pronto no pacotinho, não tem vida fluindo, né? Tô aqui com meu suquinho verde hoje, ó. Pura vida. Couve, maçã e gengibre. Mas aí, por que a gente se nutre mal? Porque a nossa criança, a nossa criança tá o quê? Ela não quer lidar com o difícil. A nossa criança quer ficar comendo bolacha recheada na frente da televisão. Porque talvez um dia disseram para ela que o melhor era ficar bem quietinha, que ela não incomodasse e que ela comesse a bolachinha recheada dela na frente da televisão. Porque aí ela não ia incomodar. Porque se ela fosse brincar, se ela fosse correr, se ela fosse questionar, perguntar, aí ela ia incomodar. Então pega uma comidinha, ou então, sabe o famoso come aqui para não chorar?
Pega um docinho aqui pra você não chorar. Percebe? Quem aí é dessa geração? Eu vivi muito isso na minha infância. Come pra ficar quietinha, tá? Eu te dou isso aqui pra você não chorar. Não chore. Não sei quem tá lá no nosso grupo de WhatsApp, quem não tiver precisa ir pra lá, me sinaliza que eu mando o link pra você. Eu coloquei uma mensagem ontem à noite que falava mais ou menos assim. Quando eu tinha 11 anos, eu disse pra mim mesma que chorar era coisa de criança. Então eu parei de chorar. Aí quando eu tinha 15 anos, eu disse que chorar era coisa de adolescente. E aí eu parei de chorar. Fica triste, né? Chorar. Só que quando eu cheguei aos 20 e poucos, eu percebi que ficar triste, que chorar, era uma coisa que acontecia com todo mundo. E aí eu fiquei triste como eu nunca tinha ficado antes. Percebe? E quantas vezes, desde lá da infância, a nossa nutrição não é apropriada. Assiste qualquer coisa para não incomodar, come esse docinho para não chorar. E a gente vai se condicionando a ficar nesse lugar em que eu não estou me nutrindo com o que realmente vai me fazer bem. Tá fazendo sentido para vocês, gente, esse papo? Bom dia para quem chegou agora, bom dia. Deixa eu ver quem chegou. Cláudia, Viviane, sejam bem-vindas. Nós estamos falando sobre nutrição. E nutrição em todos os âmbitos. Aquilo que eu como, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, aquilo que eu converso. Porque vamos combinar que às vezes não é só deixar de falar, né? Ai, deixa pra lá. Não é sobre deixar pra lá. É sobre escolher. O que eu vou assistir? O que isso tá me agregando? O que tá me fortalecendo? Que tipo de conversa eu tô ouvindo? O que as pessoas ao meu redor falam? Né? E nesse momento que a gente está vivendo de um país extremamente polarizado, mais do que nunca a gente precisa entender que tipo de discurso faz sentido para mim, né? Lá no livro do Mulheres que Correm com Lobos, no capítulo do Patinho Feio, a doutora Clarissa fala sobre os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas, que são as pessoas que estão sempre dizendo que sabem o que é melhor para nós, né? Que sabem que tipo de pessoa nós devemos ser. Mas na realidade, quando a gente começa a se nutrir, só nós vamos sabendo o que faz sentido para nós. O tipo de pessoa que nós queremos e que nós vamos ser. E isso é muito importante. Isso muda completamente o nosso jogo. Então o desafio e a reflexão que eu faço para vocês e para mim também nessa semana é: e aí? Como é que você está se nutrindo? O que você tem escolhido? Ver, ouvir, falar, se alimentar? Porque quanto mais a gente faz escolhas que nos afastam de nós mesmas, mais a gente vai adoecendo. E nesse momento tem um canarinho amarelo, pena que, ó, acabou de voar. Tava aqui, ó, bem na linha da janela cantando pra gente. E nos dizendo, sim, é esse o caminho. Ó, a Andrea falou, nutrimos a nossa alma com nossas escolhas sábias, buscando nossa própria caminhada. É exatamente sobre isso. Hoje é segunda-feira, você tem uma semana inteira pela frente. Os resultados da tua semana vão ser proporcionais às escolhas de nutrição que você fizer. Se você escolher não beber água a semana inteira, talvez você termine a semana com uma infecção urinária, com um resfriado, com a tua imunidade baixa. Percebe? Sempre é uma escolha. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu tenho preguiça. Eu sei que a gente lida com esses processos, mas é pensar sobre a consequência. Eu percebo que a gente pensa muito pouco sobre as consequências. Na hora que a consequência vem, a gente quer remediar. Mas a gente tem pensado pouco sobre as consequências dos nossos atos. E aí, quando a gente está doente, precisando de trocentos medicamentos,
sedentário, obeso, com problema ósseo, pelas coisas das quais a gente vem consumindo e pelas escolhas que a gente vem fazendo, aí a gente quer remediar. Mas para quê? Olha para a tua vida e para a tua segunda-feira, quanto tempo você ainda vai continuar remediando? Sabe, para de te enganar, de fazer de conta que você está fazendo as coisas. Te olha no espelho verdadeiramente, mas não com julgamento, mas para dizer o que eu posso fazer para nutrir melhor essa pessoa que está aí. Será que realmente tomando Coca-Cola escondido, ou dizendo que é só de vez em quando, né? Será que realmente vai ser assim que eu vou nutrir essa pessoa ou eu estou tentando tapar buraco? Buraco emocional, de coisa que eu não expresso, de coisa que eu não me permito sentir, que eu coloco debaixo do tapete. E aí eu vou tentando tapar buraco. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Lá no livro Mulheres que Correm com Lobos, doutora Clarissa, no capítulo da vasalisa, lembra? Nós falamos bastante sobre a vasalisa. Tô até com a minha bonequinha aqui, ó. A vasalisa é um conto russo do livro que fala sobre a intuição, né? Sobre a retomada da intuição. E aí, a doutora Clarissa vai falar sobre como a gente retoma essa intuição. Como é que eu sei o que eu realmente quero? Como é que eu me conecto comigo? Tudo começa pela nutrição. Ó, a Andrea tá trazendo o exemplo do pai dela, 93 anos, lúcido e fisicamente buscando se manter. Aprendi a ter uma escolha de pôr verde na minha mesa através das escolhas dele. Que lindo, Andrea. É exatamente sobre isso. Como é que você quer chegar lá na frente? Como é que você quer chegar aos 80, aos 90 anos? Como? Você quer conseguir correr com os teus netos, ter disposição? Ou será que as tuas escolhas hoje estão fazendo você não ter disposição, você não conseguir realizar o que você gostaria? Porque nós criamos as nossas próprias prisões, tá? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta. A gente não tem que nada. Tudo é uma escolha. A gente vai fazendo escolhas e se nutrindo, fazendo escolhas e se nutrindo. Aí a vida vai ficando mais leve. Olha aqui o que a doutora Clarissa fala pra gente sobre esse lugar da intuição, né? Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias. Nós a alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem um ouvido que a receba? De que vale uma mulher na selva da megalópole ou no cotidiano da vida, a não ser que ela possa ouvir a voz de lá que sabe, aquela que sabe, e nela confiar. E quantas vezes essa voz mais sábia tá soprando aí no teu ouvido, tá dizendo: cara, pra que você vai tomar uma Coca-Cola às 7 horas da manhã? Por que você tá se detonando? Eu já fui muito essa pessoa que se detonava. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 37 anos, né? Quando eu tinha, acho que 21 por aí, acho que perto disso, 21, 22 anos, eu tive esofagite, gastrite no esôfago. Porque a minha nutrição era péssima. Passava a madrugada acordada estudando na época da faculdade, tomava coca no café da manhã, comia porcaria, bebia mais do que devia. E aí nesse processo de trabalhar demais, de dar conta demais, de querer o melhor resultado, mas sem me nutrir, eu fui adoecendo. Até o meu corpo dizer: ei, o que você está fazendo com a gente? Não parava nada no meu estômago. E até hoje, esse lugar, né, de olhar para a nutrição é um desafio para mim. Porque a gente vai se apegando a padrões lá de trás, né? Igual a história do docinho para criança. Quantas e quantas vezes para a gente não chorar,
para a gente não expressar, para a gente não colocar para fora aquilo que está sentindo, a gente come. Ou então a gente não come, que tem um outro limite também, né? Não vou colocar nada para dentro, só vou tomar café, não vou comer mais nada. Então, a nutrição ruim ou a não nutrição acabam causando os mesmos desgastes dentro de nós. E aí, obviamente, que a voz da mulher selvagem, a voz da intuição, não tem como se manifestar. Não tem um campo fértil para ela se manifestar. Eu não paro para me escutar, para deixar essa vida fluir em mim, porque eu tô sempre tapando o buraco, tô sempre tentando me esconder. E aí, a transmissão da confiança intuitiva. Muitas vezes a sua mãe não era uma mulher que acreditava na intuição dela. Muitas vezes a mãe dela também não. E aí a gente vai achando que não pode se sentir forte. Quando na verdade, deixa eu te falar uma coisa nessa segunda-feira. Você tem tudo que você precisa para enfrentar tudo que você está enfrentando. E você é muito maior do que os teus problemas. E é a partir desse pressuposto que a gente se nutre melhor. Eu vou dizer para vocês que hoje eu tive uma segunda-feira que antes, né, são 7h30 da manhã, eu acordei às 5h30. Ai, Dani, para que acordar às 5h30? Para me nutrir, para dar para essa mulher que eu admiro o melhor. Então eu consegui fazer minha meditação, as minhas orações, eu passei com meu cachorrinho, eu andei de bicicleta por 20 minutos, eu fiz leitura, eu fiz escrita, tomei um bom café da manhã nessas 2 horas. Ai, mas eu podia ter ficado dormindo, podia. Mas eu sei que se eu me der o melhor, eu vou conseguir lidar com os meus problemas. Vai ser todo dia que eu vou conseguir fazer isso? Não, porque eu sou humana, sou cíclica. Mas eu tô sempre procurando fazer o melhor por mim. E aí a gente percebe o que acontece quando eu me dou o melhor. Essa análise de consequência, ela faz muita diferença mesmo. E aí eu te pergunto, você está se dando o melhor? Você já tomou um bom café da manhã hoje? Nutritivo, em que você olhava para as coisas que estavam ali e falava, tudo que eu estou me alimentando aqui vai realmente me nutrir. Tem saúde na minha mesa. Será que você já acordou e mexeu teu celular e já ficou vendo um monte de discurso de ódio dessa polarização que está acontecendo? Ou será que você acalmou seu coração e sabe que a sua escolha ontem tem a ver com seus princípios? E tá tudo bem. Tá tudo bem que o outro pense diferente de você. Porque tem espaço para o diálogo. Ou pelo menos assim deveria ser, se todo mundo aprendesse a se nutrir. E a parar de querer responsabilizar o outro por aquilo que não dá certo para si. Percebe? Como é que você vai querer terminar a tua semana? Exausta porque você não deu conta de tudo que você queria? Ou feliz por ter dado os teus passos, mas aprendido a parar no meio do caminho? Se nutrir é aprender a parar no meio do caminho. A entender que eu vou indo no meu ritmo, um passo de cada vez, para um lugar que faça sentido para mim. Sim? Bom, na segunda-feira de hoje, eu quero trazer para você um conto que chegou até mim nas últimas semanas e que tem feito muito sentido quando eu penso nesse lugar da gente se responsabilizar e de fazer escolhas que façam sentido para nós. E, sobretudo, aprender a nos nutrir com o que faz sentido e com o que nos fortalece para o próximo passo. E olhar para as nossas escolhas não com remorso ou culpa, mas dizer, ok, eu escolhi. Essa é a minha escolha e eu vou lidar com a consequência da minha escolha. Porque toda escolha tem uma consequência. E é você que vai escolher como é que você vai lidar com as consequências da sua escolha. E esse conto chegou até mim com esse lugar de, ok, estou fazendo as minhas escolhas.
Então vamos lá? Então abre seu coração, abre espaço por aí e deixa esse conto ressoar em você. Que tal você chegar para escutar melhor? Eu vou contar uma história para você. É linda e como tudo é na vida eu vou dizer. Escute, você vai saber. Estou aqui para amar você. Era uma vez uma grande floresta. E nessa floresta morava um grande elefante. Grande, forte, poderoso. O elefante tinha um amigo. Uma amizade inusitada, daquelas que a gente não é muito acostumada a ver por aí. Era um passarinho, bem pequenininho. E o elefante e o passarinho eram amigos cada vez mais inseparáveis. E naquele dia, quando o passarinho estava pousado nas costas do elefante, os dois conversavam. E lá pelas tantas o passarinho perguntou: elefante, você não tem medo, não? De que você tem medo, elefante? E o elefante, no seu poder todo, disse: medo? Eu não tenho medo de nada. Olha o meu tamanho, olha a minha força, eu não tenho medo de absolutamente nada, passarinho. Que bobagem isso de ter medo. O passarinho então respirou fundo e disse: então é um problema, porque eu tenho muito medo. Eu tenho medo até da minha sombra às vezes. Que coisa. Realmente eu tenho medo. E os dois ficaram ali nesse papo, o elefante dizendo que era uma besteira ter medo, que medo enfraquecia, e o passarinho envergonhado por sentir tanto medo. Quando de repente eles começaram a sentir um cheiro que aumentava na floresta, que aumentava, e quando eles olharam em volta, viram que a floresta estava pegando fogo. Era um incêndio que crescia cada vez mais. Quando o elefante viu aquilo, tromba pra que te quero, se mandou. Foi correndo para um lago que tinha ali perto, se enfiou dentro do lago e ficou só com a tromba para fora, para não ter que lidar com aquele fogo todo. Já o passarinho, vendo o amigo correr, pensou: mas a gente precisa fazer alguma coisa. Como é que a gente vai deixar tudo aqui pegando fogo desse jeito? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. E decidiu fazer a única coisa que podia. Com seu bico foi até o lago, pegou um pouquinho de água e começou a jogar em pelo menos uma das chamas que ali estava. Foi pegando com seu bico e jogando nas chamas. Pegando com seu bico e jogando nas chamas. O fogo continuava, mas o passarinho estava certo. Continuou fazendo a sua parte. Lá pelas tantas, as forças que movem esse mundo olharam lá do céu e viram aquele passarinho com tanta dedicação tentando apagar aquele fogo que decidiram ajudar. Mandaram 2 enormes nuvens de chuva e a chuva começou a cair, gota após gota. E assim como as gotas do passarinho, as gotas da chuva foram ajudando a apagar aquele fogo. E o passarinho, vendo aquelas gotas de chuva, foi ganhando mais força, e dizendo: vamos lá, vamos apagar. E ele foi, e a chuva foi ficando mais forte. E aos poucos, aquele fogo todo foi cessando. E o passarinho pôde parar e ver que a floresta já não estava mais em perigo. Ufa! Aí ele lembrou do amigo grande, poderoso, o elefante, lembra? E nessa altura o elefante saía do seu esconderijo dentro do lago, procurando o passarinho e pensando: meu amigo morreu,
Só pode ter morrido quem mandou ficar aí nesse meio desse fogo. Onde que já se viu? E então ele avistou o passarinho, com algumas penas meio chamuscadas, mas inteiro, vivo. E ele disse: ô passarinho, para que você fez isso? Ficou aí no meio desse fogo. Ué, elefante, eu estava fazendo a minha parte. Eu não podia deixar a floresta. Gente, tivemos problemas técnicos e caiu a conexão, caiu tudo aqui. Tô tentando voltar agora, espero que vocês possam voltar. Vou esperar para ver se vocês conseguem voltar. Vou mandar o link. Oi, gente, estão voltando? Pois é, a gente teve um problema técnico aí para lidar. Caiu tudo aqui, desligou o telefone. Lidando com os problemas aí, né? Por isso o fortalecimento é tão importante. Então vai voltando, vai voltando. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar aquela outra transmissão. Vou esperar que sim, né? Sim, a Adriane travou porque nós tivemos um problema técnico aqui. Desligou meu telefone, né? Caiu tudo aqui. Mas agora eu espero que flua para a gente poder terminar a narrativa, né? É tão agoniante quando a história termina no meio. Então eu vou tentar terminar a narrativa aqui. Eu não sei se hoje a gente vai conseguir ficar com esse momento salvo. Vou ver se o Instagram recupera para mim. Vou torcer para que sim. Mas realmente um baita problema técnico aí. Desligou tudo de repente. Mas tudo bem, a gente respira, não é? E lida com as dificuldades, com os desafios. Espero que agora vocês possam estar me ouvindo bem, me vendo bem, para a gente poder terminar essa narrativa. Tudo certo por aí agora? Vamos terminar essa narrativa? Muito bem. Deixa eu reconfigurar para vocês, deixa eu lembrar para vocês. Depois do incêndio apagado, o nosso passarinho estava lá descansando, né? Ufa, fez a parte dele. E aí ele vai procurar um amigo elefante, um amigo, né, forte, poderoso, está saindo de dentro da água, achando que o amigo passarinho tá morto, né? Porque onde é que já se viu ter ficado no meio daquele fogo todo? E aí ele encontra o amigo passarinho ali e diz: passarinho, pra que você estava fazendo? O que você estava fazendo, passarinho? Pra que você se meteu no meio desse fogo aí? Por que não foi se esconder junto comigo até isso aí tudo passar? E aí o passarinho perguntou assim: elefante, eu é que te pergunto, por que você se escondeu? Eu não podia deixar a nossa floresta pegar fogo sem fazer nada? Ah, passarinho, mas nem ia adiantar, ó, nem foi você que apagou esse fogo. E aí naquela hora, o passarinho entendeu. Não fui eu que apaguei o fogo sozinho, mas eu fiz a minha parte. Se algum dia alguém disser assim: olha, quando a floresta pegou fogo, onde você estava? E eu vou dizer: eu estava ajudando a apagar esse fogo. E naquela hora o passarinho entendeu que o medo não era ruim. O medo era bom. Porque quando ele se permitia sentir medo, ele entendia que precisava agir para lidar com seu próprio medo. Ao invés de se esconder, ao invés de se covardar frente às coisas. De que adiantava aquele elefante se sentir tão poderoso se, na verdade, ao não sentir os seus medos, ele também não tinha coragem de se posicionar? Por isso, eu desejo a você que, assim como o passarinho, você possa abraçar cada um dos seus medos e que, sobretudo, você consiga entender que você está aonde faz sentido para você. Que não é sobre o que o outro diz, mas é sobre você estar fazendo aquilo que te faz ter certeza que você está num caminho que brilha o teu olho e que aquece o teu coração. E assim, quando a gente começa a respeitar o nosso caminho, nós ganhamos força para respeitar o caminho do outro também.
por menos julgamento e mais coragem de olhar para a nossa própria vida. Assim, a gente vai se nutrindo com aquilo que realmente importa. Uma semana cheia de saúde, nutrição e amor para você. Esse conto é um conto que chegou para mim através da oralidade. E eu sei que é O Elefante e o Passarinho, é um conto popular e realmente está chegando para você através da oralidade, é desse jeito que tem que chegar, né? Nem sempre a gente tem um registro escrito, mas se fez sentido na sua alma, que você possa também levar adiante, que assim a gente possa levar cada vez mais as histórias adiante. Então que você possa ao longo dessa semana se nutrir, olhar para os teus medos, olhar para o que você sente, sem medo de sentir, para aí sim poder cada vez mais estar nutrido e indo para o lugar que faz sentido. Muito obrigada por me acompanharem nessa manhã de poder, que possamos ser cada vez mais passarinho. Eu não sei se a gente vai ter conseguido salvar a primeira parte da nossa conversa por causa desse problema técnico que tivemos. E aí, se deu para salvar, vai estar lá na gravação do grupo de WhatsApp para vocês. Se não deu, a gente vai aproveitar esse final aqui. Mas a Manhã de Poder de hoje é sobre nutrição. Sobre a gente entender que as escolhas geram consequências e que as consequências nos mostram aonde a gente quer estar na vida. Olhe para suas escolhas, abrace suas consequências e a cada dia mais se coloque onde você quer estar na sua vida. Não deixa ninguém dizer aonde você quer estar. Você sabe onde você quer estar se você aprende a escutar. Que possamos escutar cada vez mais e nos nutrir para sustentar aquilo que a gente escuta. Obrigado por estar aqui comigo. Conte comigo nessa jornada. Quem sabe uma das suas escolhas essa semana seja ter aí na sua casa o livro O Poder da Palavra Falada, seja estar realizando Rota de Fuga, que é um curso que você assiste no teu tempo, sozinha, com várias histórias que te fortalecem. Ou quem sabe entrar na lista de espera para estar na nossa próxima mentoria do Pé no Chão, a iniciação, lá em fevereiro do ano que vem. Porque o grupo que começou está firme e forte e hoje tem mais. Um beijo para vocês, nos vemos na próxima segunda, às 7h30, para mais Manhãs de Poder. Uma linda semana e um printzinho com restinho de suco verde para você fazer. Nutrição. Escolha como você quer se nutrir para que a tua semana possa fazer ainda mais sentido. Um beijo, obrigado pela companhia. Linda semana para você. Tchau, gente.